Conheça para crer, creia para viver. Esse tema reflete a mensagem do Evangelho de João, quarto Evangelho no Novo Testamento. Conheça para crer, creia para viver. Segundo as Escrituras e segundo o chamado de Cristo, a verdade de Deus em Cristo, não há possibilidade de se crer sem se conhecer. E é, então, a fé informada que precisa haver e existir em nós. E essa fé, então, é que nos dá vida. O Evangelho nos chama, então, a esta verdade, e o Evangelho nos encaminha nesta verdade refletida neste tema. Nós temos pensado nesse Evangelho e continuaremos pensando hoje. Hoje vamos focar no capítulo 10 daquele Evangelho, deste Evangelho, João 10. Vamos ler do verso 1 até o verso 21. E antes de ler este texto para a nossa meditação e reflexão nesta noite, quero recordar dois versos já no fim do Evangelho que apontam a razão, o propósito, por que este Evangelho foi escrito. Lá no capítulo 20, penúltimo capítulo de João, versos 30 e 31 dizem: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, crendo, tenham vida em seu nome. Então aí está, o evangelista escreveu e trabalhou inclusive com alguns sinais, chamamos de milagre, atos sobrenaturais de Jesus, mas que ele chama de sinais, porque não tinham um fim em si mesmos, mas para nos apontar a verdade maior, quem é Jesus. Enfim, registrei alguns, diz ele. Eu estou informando vocês, para que vocês conheçam, e conhecendo vocês possam crer nele, sabendo quem ele é, que ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus, e crendo possam ter vida em seu nome. Muito bem, vamos então ao texto desta noite, João capítulo 10, do verso 1 ao verso 21. Palavra de Deus que encontra cada coração aqui nesta noite. E que a palavra do Senhor fale ao seu coração, encontre uma porta aberta. Cada um de nós recebendo a palavra agora. Jesus falando, diz assim o texto: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão, é assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem. Por quê? Conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor.
Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? O contexto do capítulo anterior, capítulo 9, Jesus opera aquele sinal, um milagre, um sinal que apontava para ele quem ele era, ao abrir os olhos de um cego de nascença. E o povo está nesse contexto, ouvindo o ensino de Jesus e vendo a manifestação das obras dele em sinais que confirmavam suas palavras. E agora estão divididos. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas, diz o verso 11. Verso 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Quem é o seu pastor? Talvez o triste nesse momento é que você até nem saiba quem é o seu pastor. Mas a verdade fundamental é que ninguém fica sem pastor. É triste você nem saber, porque na verdade você tem alguém pastoreando a sua alma, a sua existência, a sua pessoa. Mas talvez você saiba quem é. Quem é o seu pastor? As pessoas têm seus pastores e vão a extremos diferentes, distintos. Alguns são pastoreados, por exemplo, pelas novelas. Ali encontram o significado, a direção, a ética, o preenchimento, etc. Outros pelo esporte ou uma atividade física, de entretenimento. Outros são pastoreados pelo material, o dinheiro. Isso define a existência para eles. Outros são pastoreados pela mídia. Outros são pastoreados pela opinião dos amigos ou pela sua tradição. Procuram ali encontrar o significado da vida, a direção, o preenchimento, as respostas, a razão por que existem. Outros buscam no prazer o seu pastor, tentam tratar das suas angústias, do seu vazio, no entregar-se a certos prazeres, seja nos vícios, seja nas festas, seja no sexo, fora do matrimônio, seja no que for, prazer, algum tipo de prazer. Enfim, ninguém fica sem pastor. Alguém está cantando a música ou tocando a música que faz você dançar. Quem é o seu pastor? Quem é? Jesus vem dizer aqui que ele é o pastor. Mas ao dizer isto, divide as opiniões ali. E ao ouvirmos o texto nesta noite, o que se deu ali há 2.000 anos, quase 2.000 anos atrás, a mesma experiência é possível que aconteça aqui neste momento. E Jesus, uma vez mais,
nos faça dividir diante da pessoa dele. O chamado dele é tal, ao dizer eu sou pastor, que divide a humanidade. Não é uma colocação inconsequente, mas uma colocação de uma tal medida que divide a humanidade. E de que lado você fica? Eis a questão nesta noite. Pastor, seria Jesus o pastor ou não? Então quem é o seu pastor se não for ele? E aí nós encontramos então a palavra de Jesus aqui nesta noite, falando de pastores, de ovelhas, e de porta e de aprisco, usando todo um cenário que não é muito familiar a nós, ou quase, ou nada familiar. É um cenário muito comum a outras regiões do mundo, especialmente nos tempos, então, de Jesus, séculos atrás, no Oriente Médio, onde até hoje a pecuária das ovelhas é muito comum e difundida. E Jesus, então, toma ali aquela figura tão conhecida, tão familiar para os seus ouvintes, para colocar tudo isto, esta mensagem, esta verdade que nós temos aqui nesse texto. Mas nós podemos entender também, ainda que não pertencemos àquela cultura, não estamos expostos diretamente a essa atividade pecuária de cuidar das ovelhas, nós podemos entender porque podemos nos informar sobre isto. Mas o cenário é este. E na história de Israel, no Velho Testamento, antes de Jesus Cristo, a obra que Deus realiza levantando a nação de Israel, nessa história toda, Deus fala de si mesmo muitas vezes através dos profetas como o pastor que haveria de então restaurar Israel nesse grande programa que indicava o Messias, o Cristo, e então continuando com Jesus Cristo. Temos o profeta Jeremias, séculos antes de Cristo, Ezequiel, séculos antes de Cristo, falando sobre Deus como pastor, o grande pastor. E então apontando para os dias de Jesus Cristo, quando se manifesta em Cristo. E Jesus vem dizer agora, eu sou o bom pastor. O bom pastor. O que é que nós encontramos nesta passagem, neste uso desta linguagem tão simples, que os entendidos, os intérpretes, nos dizem que há aqui mais a natureza de parábola do que alegoria. Nesta parábola ou parábolas que Jesus faz nesse texto, usando pastor e ovelhas, o que é que está aqui? Se nós não tivéssemos mais nada da palavra de Deus, tudo fosse perdido e apenas esse texto fosse preservado, nós teríamos o evangelho todo. Tremenda é a parábola que Jesus faz aqui nesses poucos versos, de forma que contém o evangelho completo. Mas Jesus diz repetidamente, eu sou o bom pastor. E desse ponto de vista podemos entender tudo o que ele está dizendo aqui. Eu sou o bom pastor. Jesus é o seu bom pastor. Ele pode ser e deve ser o seu bom pastor, porque ele tem um mandato divino. O povo se divide diante de Jesus Cristo quando ele expõe tudo isto. E Jesus até hoje continua dividindo as pessoas. E há aqueles que tentam acomodar Jesus numa visão sociológica sobre religião. Mas Jesus não se acomoda a isto, ainda que tentem. Jesus vem com prerrogativas aqui significativas. Tão significativas que o separa de toda a humanidade, de todo ser humano, de toda a religião, de todo fundador de religião. Ele diz que está fazendo isto, há de fazer isso como bom pastor, porque o Pai me ama, diz ele no verso 17, falando de um amor exclusivo entre ele e o seu Pai. E no Evangelho de João, lendo o Evangelho todos sabemos muito bem que o Pai é o próprio Deus. E ele vai dizer mais no verso 18, esta ordem, quando ele fala sobre a sua missão, o que ele há de fazer como bom pastor, esta ordem eu recebi de meu Pai. Ele fala de um mandato divino, de uma intimidade, um mandato.
E aí ele vai falar também no verso 15, assim como o Pai me conhece, eu conheço o meu Pai. E aqui denotando um conhecimento único, exclusivo. E quando olhamos então o Evangelho de João todo, nós vemos Jesus sendo apresentado e se apresentando como Deus conosco. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Já começa lá no primeiro capítulo, os primeiros versos do Evangelho de João, dizendo quem Jesus é da eternidade a eternidade. A presença de Deus entre nós, no mistério da Trindade. Então, Jesus é o seu bom pastor por ter um mandato divino. Jesus é o seu bom pastor porque se deu substitutivamente. Central ao Evangelho, debaixo da premissa de que Jesus Cristo é Deus conosco. A manifestação próxima de Deus na encarnação, do Deus transcendente entra na nossa imanência para que possamos conhecê-lo e conhecê-lo em graça e misericórdia. E ele vem para se dar de forma substitutiva. Aqui Jesus fala nesse texto, como os evangelhos falam, da sua morte vicária, isto é, a morte em meu lugar, em seu lugar. O ser humano vive o drama da questão da culpa. Somos ou não somos culpados? Você é ou não é? Você é devedor ou não é? Você chama para si a perfeição moral e espiritual ou reconhece que não é assim, em pensamento e ação? A verdade é que o ser humano traz a culpa em si mesmo. Tenta lidar com ela de muitas formas, mas não consegue aplacá-la, porque ela é um fato e permanece. A necessidade de perdão, mas onde encontrar perdão? Como conseguir perdão? E mais, como conseguir uma vida não somente perdoada, mas uma vida diferente e nova. E mais, como conseguir, então, um sentido eterno? Jesus vem falar da morte vicária. Morre por mim e você, se dá em morte por mim e você, pela nossa culpa e perdão que nos leva a um rompimento com Deus, para que esse perdão gracioso e merecido seja aplicado a nós, a fim de que possamos conhecer o perdão e então a reconciliação com Deus, e então conhecer uma experiência, um significado, um propósito, uma companhia eterna. E fora isso, estamos em falta, incompletos, e mais cedo ou mais tarde haveremos de reconhecer isso. Por isso que a pergunta é importantíssima: quem é o seu pastor? Esse seu pastor terá a resposta, ou será a companhia adequada para aquele último suspiro da sua vida? Se não é para o último suspiro, como que pode ser adequada e apropriada para os anseios então e as questões de dimensões da existência humana agora? Quem é o seu pastor? Jesus é o bom pastor. Ele é o seu bom pastor porque se deu de forma substitutiva na cruz. O justo tomou a pena do injusto, que não poderia jamais pagar, porque se move o justo, Deus entre nós, em graça, em misericórdia, num amor inexplicável, o maior amor que a humanidade já conheceu. Ele fala no verso 11 sobre o assalariado: o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. É diferente do assalariado. Alguém foi contratado para olhar as ovelhas, mas vem um lobo muito feroz. Entre ser mordido por um lobo e defender, ele foge e deixa as ovelhas. Mas não é assim o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus falando de si mesmo. No verso 15 ele diz: dou a minha vida pelas ovelhas. E aí ele acrescenta ainda nos versos 17 e 18 que ele faz isso espontaneamente. É verdade que Jesus foi preso, Jesus foi crucificado, foi torturado por autoridades humanas, mas ele diz que se isso foi feito é porque também ele se deu. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la.
não surpreende que Jesus divide a humanidade. E alguns dizem lá, ele enlouqueceu. Jesus não é mais um no panteão de fundadores de religião. Jesus é único. Quem poderia se dar de forma substitutiva pela humanidade? Qual outro ser humano, guru, fundador de religião? E se ninguém pode se dar, como poderia a culpa humana ser resolvida? Jesus disse que ele podia e ele o fez. Quem mais oferece isto? Quem mais poderia oferecer isto? Jesus é o seu bom pastor porque se deu de forma substitutiva em seu lugar, por amá-lo em misericórdia. O chama para o encontro no perdão da cruz, onde você reconhece que a morte dele era sua. E humildemente reconhece que você não poderia fazer, ele tinha que fazer por você. E quebrantado, humilde, abrindo mão de todas as afirmativas da sua perfeição, você reconhece a sua carência finalmente e clama por aquele perdão e recebe graciosamente. E recebe uma nova vida com Deus eternamente. Graças a Deus por isto. Jesus é o bom pastor, é o seu bom pastor, pois ele é o Senhor da vida e da morte. Há poder único e poder exclusivo. Eu dou a minha vida, diz ele, nos versos que já lemos, 17 e 18. Eu dou a minha vida para retomá-la. Ele enlouqueceu. Tem demônio. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Quem é este? Quem é este? Ele diz a palavra. Foi à cruz, da cruz para o túmulo, e ao terceiro dia ressuscitou em poder e glória e vive eternamente. Quem é este? Eu sou o bom pastor. Jesus é o seu bom pastor, pois é o Senhor da vida e da morte. Nenhum de nós encontrará uma resposta adequada e suficiente enquanto não encontrar não somente a resposta para a vida, mas para a morte. E somente quando encontrarmos a resposta para a morte, encontraremos a resposta para a vida. E enquanto não encontrarmos resposta para a vida, para a morte, a vida ficará incompleta, em falta, a existência será angustiante e vazia e pequena. Fugaz demais. Jesus é seu bom pastor, pois é o Senhor da vida e da morte. Eu dou e tenho autoridade para retomar. Jesus é o seu bom pastor, com uma identidade definida, não há confusão, é muito claro, há uma lucidez. A função, a capacidade deles são estabelecidas. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Você conhece esta realidade pastoril peculiar ao Oriente Médio? Os pastores tinham suas ovelhas. Tomavam suas ovelhas e levavam para pastagens comuns, campos, não de propriedade, mas como que públicas, pastagens, campos. E havia também, na região, sempre o aprisco, geralmente construído com muros de pedra, pedras amontoadas, muro, um círculo, quadrado, muitas vezes adjunto a uma casa que havia na região, no campo, e uma pequena entrada onde não havia uma porta de madeira, uma porteira. Os pastores tomavam suas ovelhas e cada um ia para um canto procurando pastagem, água no meio do dia, e no fim do dia traziam suas ovelhas de volta e colocavam ali dentro para serem guardadas à noite. Não havia uma porta de madeira, uma pessoa dormia ali. Lobos cercavam, procuravam outros animais, cercavam e procuravam ovelhas à noite. Tempos atrás, conheci uma pessoa que tinha um sítio aqui próximo, aliás em Pinhalzinho, e ele resolveu criar algumas ovelhas no pasto solto, como criava outros animais, apenas uma cerca de arame farpado, alguma coisa assim.
Uma semana depois das ovelhas, acordou de manhã e encontrou uma morta. À noite ele ficou de plantão com a sua espingarda e viu 2 cachorros chegando. Não comiam, mas creio que se divertiam ou por instinto reagiam, matando as ovelhas. Era preciso alguém ficar ali. A pessoa, o guardador, era a porta, porque não havia porta de madeira. Deitava ali, inclusive. O único lugar para onde os animais conseguiriam entrar seria por ali. Ali estava ele. Os assaltantes, roubadores, aqueles que queriam levar a ovelha dos outros, também não entrariam por ali. Haveria de pular o muro, se fosse o caso. Mas ele estava ali de plantão. Jesus diz: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O pastor das ovelhas não pula para roubar. O pastor das ovelhas entra pela porta porque ele pode, ele tem autoridade para fazer isto. Ele é este, então, que tem total acesso a esta ideia. E Jesus vai trabalhando essas parábolas com relação à prática pastoril, aplicando em diversos ângulos a verdade sobre a pessoa dele. E ele é, assim, então, um bom pastor, o bom pastor da sua vida, com uma identidade definida. E ele é bom pastor por poder, então, mediar a entrada. E aí precisamos lembrar que ele deu a vida por nós. Ele pode mediar a entrada porque ele deu a sua vida. Ainda no Evangelho de João, ele vai dizer mais tarde, mais à frente, no capítulo 14, eu sou o caminho, outra figura. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui ele fala em entrada. Os salteadores, diz ele, digo na verdade, eu sou a porta das ovelhas. Não sou um salteador. Ele guarda o aprisco, ele fecha a porta, ele tem autoridade. Autoridade para o quê? Para as ovelhas adentrarem ao aprisco de Deus, a vida com Deus. E agora então, ele não é somente o pastor, mas é a porta. A porta, aquele que vigiava, poderia ser um pastor. Talvez alternando-se os pastores, quem ficava uma noite, quem ficava outra. Então o pastor, além de pastor, muitas vezes se transformava em porta. E agora ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Para o aprisco, passa por mim, para entrar no aprisco, o aprisco de Deus. A vida eterna, a vida com Deus, passa por mim. E aí também a outra aplicação dele, então, dou a minha vida. A morte dele na cruz transforma ele. Esse com essas prerrogativas todas, que transcende um homem comum, manifestando a divindade. Morre na cruz por nós, porque só ele podia fazer. E porque ele assim o faz. Ele, através da sua cruz, se torna a porta, o caminho para Deus, único. Eu sou a porta, diz ele no verso 9 novamente. Quem entra por mim será salvo. Desta vida vazia, da culpa, sem significado, sem um propósito eterno, condenado em suas culpas, dominado por elas, uma vida longe de Deus, desacertada. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo de tudo isto. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Agora falando da segurança. Jesus é o seu bom pastor, por poder mediar a entrada. Jesus é o seu bom pastor, pois interage relacionalmente. Ele não é uma força, não é uma energia. E muito menos um outro ser humano, que relaciona de uma forma temporária. Ele fala e apresenta-nos aqui nessas parábolas a dimensão espiritual, um relacionamento transcendente, um relacionamento permanente. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. E estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Um fato interessante desse pastoreio no Oriente Médio, até hoje, mas naqueles dias, era como as ovelhas eram treinadas a reconhecer a voz do seu pastor. E quando então lá estava no aprisco a ovelha de diversos pastores,
O pastor chegava com o seu chamado, o seu grito peculiar, e as suas ovelhas saíam, as outras ficavam. E se um estranho chegasse e tentasse imitar o chamar, não era atendido, e se ele tentasse ir para elas, elas fugiam. Ele vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Você conhece a voz do bom pastor. Mas nunca seguirão um estranho. Não estão confusas, não sabem a quem pertence. Vai para esse pastor, vai para aquele pastor, vai depois para aquele pastor. Não, não é assim. Aqueles que conhecem e que pertencem ao bom pastor. Nunca seguirão um estranho, diz ele. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus é o seu bom pastor. Jesus é o seu bom pastor que possibilita a existência plena, sendo a presença de Deus conosco. E aquele que nos resgata da nossa condição, longe de Deus, vazia, culpada, e nos dá um sentido, uma vida eterna, é aquele que então tem a resposta, ou melhor ainda, ele é a resposta preenchedora aos anseios mais profundos da minha alma. Enquanto não encontrar essa dimensão eterna, este perdão, esta paz, ficará tudo faltando e incompleto. Não importa quanto eu tenha conseguido na vida. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Os pastores que você está seguindo provavelmente estão fazendo isso com você, dilapidando a sua alma. É bem capaz. Mas ele diz, eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente. Como encontrar vida? Vida plena, a existência plena, aqui dentro, preenchido. O consumismo há de me dar isso um dia. Eu só preciso um pouco mais. A festa, a bebida, pode me dar isso, eu só preciso de mais uma. A posição, o status, só preciso de mais um. Será que esses pastores não estão fragmentando a sua vida? Você é um ser humano espiritual, que precisa todas as esferas e áreas atendidas, não podem atender, e não podem dar um significado eterno. Jesus diz, eu venho para que tenham vida e a tenham plenamente. Há algo lá dentro que só Ele, a presença de Deus, e Deus manifesta em misericórdia, então acessível, pode responder. Jesus é o seu bom pastor. Jesus é o seu bom pastor ao conduzir a missão consumadora. Conduzir o seu rebanho e a você, sendo do rebanho dele, para a missão consumadora. Qual é o sentido da história e da vida? Tudo está entregue a um será o que será, ou talvez nada será daqui um pouco. Ou há alguém acima de toda esta bagunça que nós criamos, de toda essa pequenez nossa que não consegue controlar o amanhã? Há um sentido. Há um sentido para a história e então para a minha vida nessa história. Há um sentido eterno, há um propósito. Jesus é esta resposta que nós chamamos tecnicamente da teologia, a resposta escatológica, o cumprimento de todas as coisas e a realização final. Ele diz, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Este aprisco se referia ao povo, à lei de Israel, que ele falava, mas ele deixa muito claro, minha missão é universal, não é racial, não é étnica, é universal. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. E vamos encontrar no Evangelho, então, enviando os seus apóstolos e a sua igreja a todas as nações. E ele diz, é necessário que eu as conduza também, graças a Deus por isso, porque nós somos incluídos. E nesta noite você também pode ser. E ele diz que então ele haveria de formar esse grande povo, elas ouvirão a minha voz. E aí nesta parábola, numa figura pastoril, uma colocação simbólica, transparece essa dimensão
de uma missão consumadora dos tempos e da história, do mundo e da nossa vida nele. Haverá um só rebanho e um só pastor. Aí está a humanidade fragmentada, dividida, pensando que pode criar suas utopias, nas suas filosofias e propostas. E nesses dias ainda vemos o ser humano decepcionado, porque quando ele pensou na sua arrogância, que o ser humano neste século tinha atingido certos ápices e tudo seria resolvido, encontramos um mundo mais complicado, confuso, vazio, sem direção, significado, um ser humano num drama tremendo, como indivíduo, como sociedade, como nações. Mas graças a Deus, porque Deus se manifesta em Cristo, Ele nos chama para um propósito eterno. O mundo e o ser humano criam todos os problemas, e na sua arrogância de não se submeter a Deus e pensar na sua própria possibilidade de conhecimento, vai se perdendo, se confundindo, se arrebentando. Mas nós sabemos que pertencemos ao bom pastor, o pastor eterno, e que somos dele, somos de um rebanho só, o rebanho dele, e de um só pastor, e que está dirigindo a história. Jesus é o bom pastor. Se não for Ele, quem será para você? Os anos passam, os dias se vão. Quem é o pastor da sua alma, da sua vida? Quem pode ser? O povo se dividiu. Alguns com tremenda dificuldade em reconhecer e aceitar. Isto não é novidade. Talvez há uma luta no coração aqui nesta noite. A palavra o leve a uma consideração séria e profunda. Você, talvez debaixo dos anestésicos profissionais, financeiros, não deixe passar os seus anos sem definir quem é o seu pastor e pelo pastor único e adequado. Convido você a buscar a presença de Deus em oração. Pensar na sua vida. Pensar na verdade e fundamento da sua vida, quem é o seu pastor. Coloque-se em pé onde você está.